esse professor despertava em mim a paixão pelos desafios, outro professor seguia em direção oposta. Ele ensinava geometria, e se o primeiro me fazia pensar, esse me fazia desistir um pouco. Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação nessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas. Outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. Eu tive um professor de matemática que mudou completamente a minha forma de encarar desafios. Ele não era apenas alguém que ensinava conteúdos. Ele instigava, provocava e fazia a gente pensar além do óbvio. O seu método era simples. Depois de ensinar um conceito, passava as questões clássicas, aquelas que seguiam exatamente o que estava no livro. Mas no final de cada conteúdo, ele trazia desafios. Eram problemas que exigiam um raciocínio lógico, criatividade, um olhar diferente para os números, e eu adorava esses desafios. Enquanto a turma ainda lia o enunciado, eu já estava resolvendo, testando possibilidades, buscando padrões, e eu terminava tudo muito rápido. E, como qualquer criança curiosa, eu não conseguia simplesmente esperar. Então ia até ele, mostrava a minha resposta e perguntava: professor, tá certo? O mais incrível era a sua reação. Ele nunca me mandava sentar e esperar. Apenas olhava para a minha resposta e dizia: tá certo. Agora vai lá e ajuda seus colegas. E eu ia. Andava pela sala, perguntava se alguém queria ajuda e, para minha surpresa, muita gente queria. Aquele momento ia além dos números. Era sobre construir conexões e eu perceber que eu gostava de explicar, de ver aquele instante em que alguém entendia um conceito que parecia impossível um minuto antes, sabe? Sem que eu soubesse, naquele momento, começava a nascer dentro de mim a ideia de ser professora um dia. Mas, enquanto esse professor despertava em mim a paixão pelos desafios, outro professor seguia em direção oposta. Ele ensinava geometria, e se o primeiro me fazia pensar, esse me fazia desistir um pouco. Não porque ele me impedia de aprender, mas porque ele tornava tudo fácil. Fácil demais. Ele tinha um esquema. Antes da prova, pegava o livro e marcava 20 questões. Dessas, ele tiraria 10 que cairiam na prova. Basicamente, entregava um roteiro exato do que estudar. A turma adorava. Era uma festa. Olha aí, gente, sem surpresas, ele dizia, e a sala vibrava. O pessoal sorria, trocava olhares cúmplices, aliviados, mas eu odiava. Me recusava a marcar as questões no livro. Para mim, não fazia sentido ter um spoiler da prova. Eu queria ser desafiada. Queria sentir a adrenalina de resolver algo novo. Queria testar meu conhecimento de verdade. E o mais estranho era ver que ninguém mais parecia se incomodar com isso. Enquanto todos seguiam felizes com o plano do professor, eu me sentia deslocada, nadando contra a maré. Esse contraste me marcou. De um lado, um professor que me incentivava a pensar além, que reconhecia a minha sede por conhecimento e que me dava espaço para explorá-la. Do outro, um professor que não me impedia de aprender, mas também não me desafiava e por isso me desanimava. Olhando para trás, vejo como essas experiências moldaram quem eu sou. O professor que incentivava desafios me mostrou que aprender vai muito além de memorizar fórmulas. É explorar, é descobrir, é ensinar, é compartilhar conhecimento. O professor que facilitava me fez perceber que nem todo mundo quer ser desafiado o tempo todo e que às vezes aprender pode ter caminhos diferentes. Não estou aqui para julgar se o professor de geometria estava absolutamente errado. No fim das contas, os alunos ainda tinham que entender, precisavam aprender o que estava sendo feito e praticar aquelas 20 questões. E talvez esse método funcionasse para a maioria, mas eu precisava de outro professor. Eu precisava da provocação, da liberdade de explorar, da possibilidade de errar e acertar sem um roteiro fixo. No fim das contas, cada um me ensinou algo essencial, mas de maneiras meio opostas. Um me mostrou o prazer do desafio, da descoberta, do conhecimento como algo vivo e pulsante. O outro me fez enxergar que as pessoas aprendem de formas diferentes e que nem sempre o aprendizado vem com a mesma intensidade para todo mundo. Essa combinação me ajudou a entender o meu próprio jeito de aprender e mais tarde,
o meu jeito de ensinar. E talvez seja isso que torna a educação tão fascinante. Ela não é única, ela não é linear e ela deve se moldar às pessoas, às experiências e aos encontros entre elas e a sua própria aprendizagem. Mas, para alguns de nós, aprender só faz sentido quando há um enigma a ser desvendado, um caminho desconhecido a ser explorado. E eu sempre fui essa pessoa. Hoje, olhando para trás, percebo que foi ali naquela sala, entre a empolgação de um desafio e o tédio de uma resposta previsível, que nasceu a professora que sou hoje, sempre reflexiva sobre os processos de ensino e aprendizagem. E é isso que faz tudo valer a pena. Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!